sobre este milagre de caminhar sobre as águas. E eu sei que muitas vezes parece que as águas estamos a afogar, mas em Isaías há uma promessa gloriosa que diz que passarás pelas águas e elas não te submergirão. E nós agarramos esta promessa do não temas, crê somente que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele conhece a tua situação e a tua circunstância. Ele toma lugar nesta manhã para te abençoar e te ajudar. Amém? Aleluia! Mais uma vez para terminar, antes de ouvirmos a palavra. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso levam para perto de ti. Minhas provações, canta isto em fé, não são maiores que o meu Deus no céu e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Com ousadia estirar o seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Glória a Jesus! É verdade que há milagres incríveis. São um dos milagres que eu gosto de ministrar, é sobre a abertura do Mar Vermelho. Gosto porque, não sei se os irmãos se aperceberam, mas há uns anos atrás, isso foi histórico. Claro que nas nossas mídias não passa muito essa notícia, mas os historiadores descobriram no fundo do mar rodas com milhares de anos de carros egípcios que estavam lá no meio do lodo, já cheio de corais, não é? Encrustados, mas estavam lá esses carros no fundo do mar. E vieram os arqueólogos e não conseguiam explicar. Pois alguém foi à Bíblia e encontrou a história tão clara de como, diante dos olhos de Israel, quando eles se sentiam apertados por todos os lados, naquela enseada, em que havia montanhas do lado esquerdo, montanhas do lado direito, e atrás de si estava aquela entrada apertada de deserto, e vinham seus inimigos naqueles carros que na altura seriam os Leopard 3 ou 4 ou 5, não é? Dos tanques da altura, e que vinham lá com toda a força para os trazer de volta, escravizados para o Egito. E o povo começou a reclamar com Moisés, e Moisés, vimos morrer na praia, o que é isso, Moisés, como é possível? E o Senhor disse a Moisés, diz ao povo para ele ter calma, não é? E Moisés volta-se para o povo e diz assim, fiquem quietos, e vejam o grande livramento. Fiquem aí, sentem-se na plateia, vá lá, sentem-se aí na primeira fila, e vejam o grande livramento do Senhor. E ele levanta aquela vara, ele fala, e o mar se abre em dois, e eles passam o pé enxuto, e a arqueologia veio confirmar que isso aconteceu. Louvado seja o seu santo nome. Muito bem, como o cântico que cantámos fala também sobre caminhar sobre as águas, nós chegamos ao 5º sinal da série de sinais de Jesus no Evangelho de João. Nós estamos a estudar o Evangelho de João, os 7 sinais que provam que Jesus é Deus, a sua divindade, que é um tema e uma doutrina basilar da Igreja Cristã. Jesus Cristo é Deus. É interessante que nesta semana estava a ouvir um debate entre
um islâmico e um cristão, e ele não conseguia entender como é que Jesus podia ser Deus, como é que Deus podia ser trino, e não vamos entrar agora sobre isso, porque não é também a minha área, mas a verdade é que a resposta foi incrível, e aqui João escreve este livro precisamente para provar, e nós vamos neste milagre, vamos ver mais uma prova que Jesus é o sustentador, Jesus é o Criador, Jesus é Deus. Então nós, a semana passada, estudámos João 6, os primeiros versículos, ou melhor, há 15 dias, nós de 15 em 15 dias depois intercalamos com outro pregador. Na próxima semana temos um dos nossos presbíteros, que é de origem brasileira, e que também vem aqui ministrar a palavra, de outra congregação, mas, ou melhor, as suas congregações entretanto fecharam, aqui também do irmão Osni, que era Alvalade, entretanto fundiram-se na sede, e os nossos irmãos que eram responsáveis e que estavam em várias congregações acabam por servir nas outras que ainda estão abertas, dado que a Assembleia de Deus de Lisboa teve esta visão de comprar aquele espaço para ser a nossa sede ali no Lumiar. Então, João 6, e vamos ler a partir do verso 16, e não vamos ver estes versículos maravilhosos. Há mais detalhes que os irmãos podem ler em casa, em Mateus 14, há mais detalhes também em Marcos 6, mas aqui em João 6 temos menos detalhes, mas temos o indispensável, porque o evangelista João, ele preocupou-se apenas a provar quem Jesus era e não tanto nos detalhes. Os detalhes é mais com Mateus, que era o homem dos detalhes. Então temos aqui a visão de João sobre este milagre. João 6,16 diz assim: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então, eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Então nós temos aqui este milagre extraordinário. Seguindo o propósito de mostrar que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Yeshua, o Messias, nós temos isto em João 20, versos 30 e 31, que diz: Estes sinais que foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João escreve esses sinais para que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus e, crendo a Jesus, possamos ter vida em seu nome. Vida. Vida zoe. Vida que permanece. Vida eterna. Não bios, vida física que todos nós temos, que levantamos-nos, não é? Do ventre da nossa mãe e um dia tombamos à terra ou à gaveta ou ao forno, seja como for agora que o corpo é desfeito, mas a verdade é que a nossa alma e o nosso espírito volta para Deus quando são deles, ou então para a perdição eterna, longe de Deus. Então, João tem o material joanino parece estar incompleto, porque os irmãos ainda acabámos de cantar, caminhar sobre as águas, nós lembramos do episódio de Pedro, dizer que é um fantasma, toda a gente aos gritos, é um fantasma, Jesus a caminhar sobre o mar. Isto dá-me vontade de rir, eu posso imaginar, é mais um daqueles vídeos que eu vou querer ver quando chegar ao céu. É mais um daqueles vídeos que eu vou puxar lá no servidor, não sei como é que as coisas funcionam, para ver este vídeo. Os discípulos vinham depois de uma multiplicação do pão, depois de terem visto 5.000 homens e mulheres e crianças serem alimentados. Eles viram o poder multiplicador de Jesus, viram o poder sobrenatural de Jesus, e Jesus precisa de ir para o monte, a multidão apertava, a multidão queria que Jesus fosse o rei deles, queria fazer de Jesus rei, mas Jesus não é um rei político, Jesus não era um rei militar, Jesus veio para se tornar o rei do rei, Senhor dos senhores, no sentido espiritual naquela altura, para nos libertar da escravidão eterna, do nosso pecado, das nossas misérias e nos levar à vida eterna, ao seu reino eterno. Mas os discípulos apenas tinham aquela visão política, Jesus sacudir o jugo de Roma, Jesus ser o nosso líder. Então Jesus não quis saber daquela multidão que o queria fazer rei, mas ele se afasta. Está no verso 15, os irmãos podem ler, nós estudámos isso há 15 dias atrás. Aquela multidão veio para arrebatá-lo para o fazerem rei, mas Jesus retira-se só para o monte. Jesus precisava refocar. Jesus precisava refocar. Não sei se os irmãos entendem esta expressão, refocar. Reajustar o centro da sua atenção. Jesus estava num momento de euforia. 5.000 homens,
mulheres, crianças, discípulos viram o milagre multiplicador de Jesus Cristo, o poder sobrenatural, os ensinos de Jesus, as curas de Jesus. A multidão dizia: nós vamos ter este homem como rei, ele vai nos dar pão, não precisamos mais de trabalhar, ele vai nos dar tudo. E ainda hoje há igrejas que se intitulam cristãs que falam apenas desta versão do Jesus que dá tudo, do Jesus que provê tudo, do Jesus de prosperidade, de bênção. É verdade que ele é isso. Nos momentos em que não há, ele vai fazer multiplicar, como contei há 15 dias atrás, aquele episódio do Nescau. Ele vai multiplicar, ele tem esse poder multiplicador. Nós temos experimentado isso na nossa vida. Ontem nós estávamos na nossa reunião mensal com os nossos missionários. Meus irmãos, alguns sabem, eu sou diretor da Missão Evangélica Intercultural, MEVIC, que tem a parceria com várias missões internacionais. E a nossa missionária, um dos missionários, estava a partilhar o seu testemunho de como Deus o sustentou num tempo de desemprego que ele teve. Ele agora está num projeto multimédia de fazer desenhos animados para crianças. O projeto chama-se Isma Pinta. Podem procurar no YouTube, vale a pena se têm crianças. São os melhores desenhos animados criado por alguém de raiz, desde as músicas e tudo. E esse missionário estava a contar como Deus proveu mesmo servidores que ele precisa, caríssimos, como Deus foi provedor da sua família, e partilhava connosco um cântico dele e as suas menininhas a cantarem. E foi um tempo tão abençoado. E depois ele partilhava e dizia assim com os outros missionários: e alguém tem um testemunho sobre como o cuidado de Jesus? E a nossa irmã Isabel Jorge, ela foi a nossa missionária no México, lá no meio daqueles bairros de narcotráfico durante muitos anos. Ela é solteira, dedicou a sua vida a servir ao Senhor. E a nossa irmã Isabel estava a partilhar o seu testemunho, dizia: houve uma vez, eu vou contar-vos o testemunho, a gente, o nosso coração está cheio e partilha coisas boas, não é? Então ela estava a contar o testemunho. Houve uma vez em que ela recebe 400 e tal euros, quando estava lá, eu sei porque sou eu que pago os salários dos missionários, muito pouco mesmo. E ela tudo o que tem partilha com aquelas pessoas lá, porque as necessidades são muito grandes. Ela diz: houve uma vez que eu não tinha nada. Sabem o que é nada? É zero. Eu abria o armário e não tinha nada, nem arroz, nem feijão, nem massa. Eu abria o frigorífico e não tinha nada. Nada. E eu estava a orar ao Senhor pela manhã, e a minha vizinha de baixo, que estava numa grande aflição, tinha passado a noite no hospital por uma intoxicação alimentar, telefonou-me e disse-me assim: a vizinha, podes-me vir ajudar? Ela foi lá, teve a ajudá-la, ela vomitou, e ela disse: olha, eu tenho aí um saco grande, preto, na cozinha, leva esse saco para o lixo, eu não posso ver isso à minha frente. E ela disse: mas é só isso que precisas de ajuda? Ela disse: é só isso que eu preciso de ajuda. E ela desce as escadas, ela acho que era do 3º piso, desce as escadas e parou à porta da sua casa e diz assim: bom, este saco ainda tem espaço, vou pôr o meu lixo aqui e vou levar o lixo junto. E ela vai pegar o seu lixo para pôr e abre o saco preto da vizinha, e quando olha para dentro, era só coisas novas. Carne, peixe congelado, massas, tudo. Porque ela, com o pânico da intoxicação alimentar, desfez tudo o que tinha em casa, porque não queria comer nada do que tinha em casa. E ela viu aquele saco grande. Ela disse: isto é a resposta de Deus. Ela encheu o frigorífico, congelador de carne e de peixe. Havia ali comida, porque ela diz que comeu durante meses daquela comida. Ela voltou lá em cima à vizinha e disse: oh vizinha, você enganou-se, aquilo... Não, eu não posso ver comida à frente, eu agora quero comprar tudo de novo, eu não quero nada disso, queres ficar, fica com ele, eu não quero nada disso, pode estar estragado. E ela disse: não, eu vou orar e para mim não está estragado, que eu oro a oração e Deus vai abençoar os alimentos. E ela disse: eu tive meses de provisão. Quando a outra deitava para o lixo, Deus usou aquilo como provisão. E sabem, meus amados irmãos, todos nós temos histórias dessas ao longo da nossa vida, em momentos. Talvez pode não ser de comida, talvez pode ser de atenção, pode ser de uma palavra que precisávamos no momento certo. Todos nós temos aqueles momentos de atenção de Deus, porque na euforia do corre-corre do dia-a-dia, Jesus estava aqui. A multidão apertava de todos os lados, queriam fazê-lo rei, queriam que ele reinasse sobre eles, e os discípulos: agora Jesus rei, agora não precisamos mais fazer campanha, Jesus é rei, todos contentes. E Jesus: não foi para isso que eu vim. Eu não vim para reinar, eu vim para dar. Eu não vim para receber, eu vim para me entregar e dar a minha vida. Jesus sabia desde o início que o caminho passava pela cruz, pelo isolamento. Então Jesus vai para um lugar deserto, como diz lá no verso 15,
e tornou-se para o monte para orar. E enquanto ele estava no monte, ele diz aos discípulos, não vamos ler nas passagens paralelas, os irmãos podem ler em casa, ele despede os discípulos e diz, olha, fiquem, despeçam a multidão, e nós encontramos do outro lado do lago. Então Jesus retira-se sozinho para o monte. E é muito interessante quando nós vemos que, não poucas vezes, o nosso mestre, que é a nossa referência, o nosso Senhor, retira-se para estar a sós com o Pai. E eu quero vos dizer, irmãos e irmãs, amigos, que se juntem a nós, ou aqueles que veem o vídeo depois mais tarde na página, no Instagram. Eu quero vos dizer o seguinte, para nós percebermos a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos ter tempo para estar a sós com Ele. Nós precisamos ter tempo para ouvir a sua voz. Precisamos deste momento de solitude, em que estamos nós e Deus. Jesus ensina isso em Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha a porta. Às vezes até partilhamos o quarto, não conseguimos, sei lá, vamos para a casa de banho, para um lugar onde possamos estar uns momentos a sós e focarmos em Deus. Quando nós nos focamos em Deus, no seu plano para a nossa vida, nós encontramos orientação e as nossas forças são renovadas. E Jesus sabia claramente. A multidão queria como rei, mas ele não queria este governo político ou militar. E o texto joanino fala-nos que neste período da tarde os discípulos então descem para o mar, verso 16, descem para o mar e entram no barco. O verso 17 diz-nos que entraram no barco em direção a Cafarnaum, que era a morada de Jesus, que era o quartel-general, e era já escuro e Jesus não estava perto deles. Então neste momento, no momento em que eles entram no barco e não têm Jesus com eles, Deus permite que se levante uma tempestade. E Jesus queria lhes ensinar alguma coisa com essa tempestade, como nós sabemos muito bem. E às vezes as tempestades que vêm à nossa vida servem-nos para nos alertar, nos chamar a atenção, tipo, alô, acorda! O que é que estás assim? Espera em Deus, confia em Deus. Há pessoas que nunca têm a bênção total de Deus, porque cada vez que estão a viver momentos de bênção, afastam-se do Senhor. Quando têm tudo, parece que Deus já não faz falta. Parece que Deus é apenas aquele assistente social que nos ajuda nos momentos de dificuldade. Parece que Jesus é aquele que nos vem ajudar quando precisamos dele. Mas Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós é que precisamos dele. Ainda que ele tem muito prazer na comunhão connosco. Mas nós é que precisamos dele. E há muita gente que só se lembra de Jesus quando passa por dificuldades. Então essas dificuldades acabam por ser uma bênção. Porque se nos trazem de volta para junto de Deus, tornaram-se uma bênção. Porque importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que importa a nós ganharmos tudo e termos todos os recursos e depois, quando os nossos olhos fecharem aqui, ficarmos separados eternamente de Deus. Que importa é isso. Na minha vida, a minha história foi assim. Eu rapidamente fugi às chamadas, já contei aqui aos irmãos. Deus tinha uma chamada, claro, sobre a minha vida, um chamado, como diz lá no nosso país irmão. E eu sabia claramente que tinha que deixar tudo, mas logo de pequeno, logo muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo numa rádio, foi agora esta semana, a semana da rádio, eu trabalhava como animador de rádio desde os meus 17 anos. Comecei precisamente com o programa da igreja, mas logo eles gostaram de mim, me chamaram para o programa da manhã, depois para o programa da noite, e comecei depois uma empresa de som, de espetáculos, e tudo isso fez com que eu me afastasse do Senhor. Ao fim de semana havia festas, e lá estava eu a fazer o som. Depois a empresa evoluiu para uma empresa de informática, telemóveis, etc. E quanto mais eu tinha, mais longe do Senhor eu estava. E Deus permitiu uma crise terrível no ano de 1996 para que eu perdesse o chão e percebesse que quando nós perdemos o chão, se não temos a que nos agarrar, o inimigo o que queria fazer era simplesmente destruir a minha vida com os pensamentos suicidas que estavam a tomar conta de mim. Mas graças a Deus, com o ensinamento, a história da redenção, como cantávamos há pouco e falávamos há pouco, de geração em geração, a história da vida dos meus avós, da vida dos meus pais, da vida até das minhas irmãs, a história de Jesus nas suas vidas, fez-me, claro, eu não podia virar-me para mais lado algum, a não ser para o Senhor. E naquela madrugada eu disse, Senhor, se é que ainda queres alguma coisa comigo, eu não mereço. Mas se tu ainda me queres alguma coisa, dá-me uma segunda oportunidade.
Se tu me levantares deste poço, eu vou entregar-te a minha vida. E naquela noite eu fui reconvertido. Reconvertido. Foi um momento de solidão. Se eu não tivesse aquela crise, aquela falência financeira, se eu não tivesse aquele momento, hoje eu dou graças a Deus por essa crise. Hoje eu conto essa crise a toda a gente. Essa crise foi o momento em que Deus me trouxe novamente para junto dele. Eu peguei lá no violão que estava ali no cantinho, por acaso não era um violão, mas uma viola mesmo pequenina, agarrei nela e comecei a cantar e a adorar, e naquela noite dormi em paz. No outro dia a seguir os problemas eram os mesmos, mas a atitude era diferente. Deus estava comigo, o Espírito Santo estava a levantar os meus braços, eu tinha uma nova atitude para agarrar na vida e cheguei a ter 3 empregos a seguir para tentar resolver a minha vida. Agarrei novamente a vida, agarrei, mas já não larguei a mão de Deus. E depois de um relacionamento frustrado em que eu pensava nunca mais vou ter um namoro, nunca mais vou procurar alguém, Deus traz-me a Isabel quando eu não procurava. E Deus deu uma família, Deus deu um lar, Deus se refez, Deus reconstruiu tudo o que estava destruído. Por isso tu entraste aqui nesta manhã, numa situação em que talvez sentes que tudo está a ruir, agarra-te à rocha, agarra-te a Jesus. Porque a tempestade serve muitas vezes para nos chamar a atenção, e estares aqui já é um passo que estás a dar, certamente cada um de nós, para estudarmos a palavra e nos encorajarmos pela palavra e encontrarmos fé. Porque eles estavam no barco, havia escuridão. Eles estavam no barco, Jesus não estava com eles. Eles estavam no barco, verso 18, e o mar se levanta. Eles estavam no barco, verso 18, e o vento assopra. Eles estavam no barco e a tempestade estava a subjugar o seu barco. Sozinhos no escuro, no mar agitado. Quando eu digo sozinhos, claro que eles estavam uns com os outros, como é óbvio, companheirismo humano, mas faltava a presença de Jesus. E tempestade sem presença de Jesus, nos dias em que estamos a viver, pode esmagar-nos e levar-nos à morte. Tempestade sem a presença de Jesus esmaga. Mas tempestade com a presença de Jesus passa. Porque se nós temos o Senhor como nosso pastor, no momento em que passamos pelo vale de sombra e morte, a sua vara, o seu bordão, o seu selo, o seu penhor e o seu cajado nos vai puxar, nos vai fazer continuar em frente. O vale é lugar de passagem. O vale é estreito, é escuro, é de morte, é tenebroso, mas continua em frente. Porque há uma mesa posta do outro lado. Se Jesus é o nosso pastor, nada nos faltará. Então, milhares ou milhões de amigos nós podemos ter nas redes sociais. Podemos ter milhares e milhares de amigos. Podemos ter uma agenda sobrecarregada, abarrotada. Podemos ter uma vida extremamente ocupada. Podemos até ter uma igreja. Mas quando não temos Jesus, falta o essencial. E eles estavam juntos, mas Jesus não estava com eles. E é interessante que no verso 6 diz que quando estava naquela viração do dia, não é? Quando estava, exatamente, quando veio à tarde, no início, quando veio à tarde esta mudança de dia para a noite, quando cai, o sol se esconde, quando vem a noite, para haver vento, para haver toda aquela tempestade, é porque havia mau tempo em termos climatéricos. Então eles estão ali diante de todas as circunstâncias. Um barco pequeno no mar agitado, numa noite escura, com muito vento e com um grande temporal, e Jesus não estava com eles. O que é que acontece quando estamos sozinhos, no escuro, no mar agitado? Nós corremos o risco de pensar da forma errada. Escutem isto. Isto eu encontrei num livro, não é nada da minha chaminé. Quando nós estamos escuros e sozinhos no mar agitado, nós corremos o risco de pensar de uma forma errada, nós corremos o risco de sentir de uma forma errada, nós corremos o risco de agir de uma forma errada. Porque quando nós estamos sozinhos, no escuro, no mar agitado da vida, se tomarmos decisões que não seja clamar por Jesus, essa é a melhor decisão, essa pode tomar. Mas se tomamos decisões no meio do mar agitado, no meio da escuridão, no meio da tribulação, e tomamos uma decisão sem ser esperar.
Como eu citava no início, o povo de Israel, daquele mar, os inimigos vinham, a poeira subia daqueles carros, havia um mar, não havia solução. Mas Jesus diz: aquietai-vos, esperem, fiquem quietos. Fica quieto, no meio da tempestade fica quieto, porque tu podes tentar tirar a água do barco por tuas forças. Isso vai apenas sustentar-te um pouco mais, mas se tu não clamares por Jesus, se tu não buscares, quando as tuas forças não conseguem... Eu já aprendi há muito tempo, quando vem alguma tempestade, nós voltamos para Jesus. Não vale a pena estarmos a lutar. Podemos lutar, tudo bem, devemos lutar, não devemos baixar os braços, mas precisamos discernir Jesus. E é interessante que nos textos paralelos sabem que Jesus estava a vê-los de cima do monte. Os irmãos podem ler depois isso, como eu referi lá em Mateus 14 ou Marcos 6. Jesus estava em cima do monte, num local em que dava para ver. Jesus estava a ver. Isso traz-nos muita paz, porque Jesus estava a ver a tribulação que eles estavam a passar. Apesar de não estar com eles, Jesus estava a ver. E Jesus, quando percebeu que eles já não conseguiam, porque nenhuma tribulação é maior do que a capacidade que nós temos para a suportar, se somos de Jesus e se Jesus é o nosso pastor, então Jesus desce, e porque tem que atalhar o caminho, ele vai andar sobre as águas. E aqui é o poder sobrenatural. E diz que, no texto paralelo, diz que eles, ao verem aquele vulto a andar sobre as águas, começam a gritar como meninas histéricas: é um fantasma! Não sei se foi com esta voz, mas começam aos gritos: é um fantasma, é um fantasma! E Jesus: alô, o que é isto? Sou eu! Sou eu! E Pedro, claro, nós não temos esta passagem aqui, João diz: és tu, Senhor, então manda-me ter contigo. E Pedro caminhou sobre as águas. Mas depois voltou a sentir o vento, voltou a sentir o mar, voltou a ouvir todo aquele barulho e deixou de colocar os olhos em Jesus. E ele quase que se afogou, mas ainda assim Jesus estava lá quando ele gritou: Senhor, acude-me, socorre-me. E Jesus o levantou. Mas não temos isso neste texto, mas deixa-me só voltar então ao texto. Aqui o verbo que nós temos, que eles estavam possuídos de temor, no verso 19, ou melhor, no texto paralelo, perdão, não está aqui, em que eles estavam e viram Jesus andando sobre o mar, no que está aqui, temeram, não é? Eles tiveram medo, eles ficaram cheios de pavor, é o termo, noutras traduções, tem pavor, que é um medo aterrador. Eles, aproximando-se de Jesus do barco, eles tiveram medo, eles temeram. E o medo é algo terrível. O medo é como que o espírito mau que entra na nossa vida para nos amarrar, para nos destruir. Afinal, se formos olhar para a circunstância em que eles estão, está escuro, há escuridão, o mar está revolto, a margem é inalcançável, Jesus não está connosco, então há o pânico, há o medo. E eles viram Jesus aproximando-se deles e temeram, tiveram medo. Nós sabemos que eles pensaram que era um fantasma. Eles tiveram medo. E a resposta de Jesus foi: sou eu. Eu sou. Claramente nós que conhecemos o texto bíblico percebemos que Jesus está aqui, este sou eu, vai-nos trazer à memória aquele texto de Êxodo, capítulo 3, verso 14, quando Moisés diz: Senhor, mas eu vou assim, mas o teu povo vai perguntar qual é o nome de Deus, qual é o seu nome? E Deus diz a Moisés: sou eu, Yahvé, eu sou, eu sou. Como no hebraico nós não temos vogais ou consoantes, uns chamam Jeová ou Yahvé, porque no original seria YHWH, mas este eu sou, este sou eu, é um Deus presente, é o eu sou. Eu não preciso de definição de nome. Eu sou tudo, porque por mim surge tudo, por mim sustenta-se tudo. E Jesus responde a dizer: sou eu. E este sou eu de Jesus vem acompanhado de uma exortação: não temais, não tenham medo, sou eu, não tenham medo, eu sou. Jesus alude a este nome mais conhecido divino do Antigo Testamento, a divindade do Senhor Jesus. E é isto que João preocupa-se aqui em provar para nós. Jesus, a resposta de Jesus aos discípulos, ele está a identificar-se com Deus. Ele está-lhes a dizer: eu sou sou aquele que criou os mares. Eu sou aquele que os ventos sopram às minhas ordens.
Eu sou aquele que sustento tudo. Eu sou aquele que tem o mundo na sua mão. Eu sou aquele que pode todas as coisas. Sou eu. E quando eles ouviram este sou eu, não tenham medo. Diz que eles de bom momento recebem e de repente o barco já está no outro lado. Aqui João não nos conta os detalhes. Nós sabemos que Jesus entrou no barco, mandou calar o vento e o mar, e o vento se acalmou e o mar se acalmou. Mas está aqui esta divindade. Jesus é o Criador. Desde o Antigo Testamento, Deus tem poder. João começa no capítulo 1, verso 1, em que tudo foi feito por Ele e para Ele. Pelas suas palavras os mundos foram criados. Este Jesus maravilhoso, que é o nosso Senhor, desde o primeiro momento em que eles estavam endurecidos, até o momento em que eles ficaram espantados e pasmados diante da grandeza do Senhor. João diz-nos só que de boa mente, está na nossa tradução Almeida corrigida, verso 21, então eles de boa mente o receberam no barco. E boa mente significa com uma boa atitude. Eles foram libertos do medo. Eles foram resgatados do mar pela pessoa e pela palavra de Jesus. Nesta manhã, eu não sei o que é que o irmão e a irmã está a passar, mas eu sei que este sou eu de Jesus quer fazer sentido no seu coração e na tua vida. Não tenhas medo, sou eu. Sou eu que estou contigo. Não tenhas medo, não temas. Não temas. Eu estou contigo. Diz que quando Jesus diz este sou eu, este eu sou, a resposta de Jesus, de facto, o eu sou, o sou eu, é claramente este nome sagrado, esta pessoa sobrenatural, este Senhor, este o divino, que se fez homem e habitou entre nós. E apesar de eles estarem possuídos de temor, cheios de medo, o medo é trocado pela presença de Jesus. E a segunda etapa do teste é eles acreditarem em Jesus e na palavra de Jesus, no sou eu. Porque eles podiam ter continuado a remar quando viram Jesus se aproximar e começaram os gritos, e a opinião da maioria é que era um fantasma, não era Jesus. A opinião da maioria é que era um fantasma, então podiam fugir. Podiam remar com mais força para fugirem de Jesus. Mas a palavra de Jesus no meio da névoa, no meio do vento, no meio da tempestade, sou eu! Essa palavra que eles agarraram e confiaram que era Jesus, porque afinal, quem é que podia andar sobre o mar? Quem podia fazer isso? Um fantasma, na sua mente lógica, um espírito, sim, que não tem corpo, podia fazer isso, porque não está sujeito às leis da gravidade. Mas um homem, sim, porque Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Um homem, as leis da gravidade diz que o peso fazia com que ele fosse entrar na água, mas o sou eu de Jesus implicou eles terem fé e acreditar e receberem, ao ponto nos textos paralelos que Pedro até testar isto, disse: Senhor, se és tu, então eu vou ter contigo. E Jesus disse: vem. Queres experimentar mais ainda? Então vem. Mas aqui neste texto, que é que nos importa, nós vemos o Deus de pactos, Deus de aliança, aquele que disse em Isaías, como eu citava há pouco, 43:2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Não temas, porque eu estou contigo. Eu sou é aquele que governa o mar. O eu sou é aquele que criou o mar. O eu sou, não há tumulto no mar que fuja à sua soberania. O eu sou, não existe som de trovão que seja mais forte do que a sua voz. A noite pode ser escura, as ondas podem ser gigantescas, nós podemos ser enlaçados, entrelaçados pelo mal, como aconteceu com os discípulos. Mas o Senhor nos livra. Deixem aqui uma marca, vamos só um salmo. Salmo 116. Já estamos a procurar terminar. Eu fico sempre encorajado com a palavra. Salmo 116. E olhem que esta semana também passámos por um momento de escuridão, de incerteza. Mas este eu sou, não é? Este eu sou. Houve um dos momentos que a minha sogra finalmente conseguiu telefonar para nós. Ela tinha ficado com o telemóvel, mas ela tem muita dificuldade em usá-lo. Ela conseguiu ligar para nós. Eu disse assim: mãe, quer que eu ore? Posso orar por si ao telefone? Ela: sim, filho, sim, filho. E eu orei. E ela só disse aleluia. No meio daquela enfermaria, nas macas, estavam 4 macas ali no quarto.
E ela, aleluia, Jesus, tu és bom, tu és bom. E aquela presença de Jesus no meio da aflição. Eu estava a orar e estava a sentir aquela ligação espiritual. Estava a sentir a presença do Senhor. Às vezes há momentos em que sentimos aqui, como o Salmo 116, verso 3. Cordéis de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. Nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Aleluia! Às vezes sentimos estes cordéis de morte. Às vezes sentimos que somos puxados para a cova. Eu gosto muito dos salmos poéticos que falam desta forma. Mas eu invoquei na minha angústia o Senhor. Eles começaram aos gritos: é um fantasma, é um fantasma. Onde está Jesus? Jesus disse: sou eu! E eles: o quê? Jesus? Jesus, entra no barco, que ele está-se a afundar. Entra no barco. Nós somos experientes no mar. Nós temos baldes, nós temos recipientes para deitar a água fora, mas a água é mais forte a que entra, é mais a que entra do que a que sai. Nós temos muita experiência deste lado, mas a experiência não nos vale de nada. Nós temos os nossos amigos ao nosso lado, mas os nossos companheiros não valem de nada. Nós temos toda a experiência do mundo. Os nossos pais eram pescadores, mas isso não nos serve de nada. E no meio da aflição nós clamamos. Jesus disse: eu sou, eu estou aqui. Eu caminho sobre as águas, eu estou na tua direção. Não tenhas medo. Então eles, de bom grado, de bom espírito, receberam, porque tudo foi criado para Ele. João diz, vamos ler então, já que estamos em João capítulo 1, então percebemos quem é Ele. João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja o seu santo nome. Verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Louvado seja o Senhor, Ele é a luz. Ele é aquele que criou todas as coisas, Ele é aquele que é Deus. Nada do que foi feito sem Ele. Ele tem todo o poder. Meus queridos, o grande ensinamento desta lição aqui de João 6, e vamos terminar. Quando Jesus anda sobre o mar, manifestando-se não como um mero político, numa esfera política limitada, mas como o divino Criador, com o supremo poder sobre todo o universo. O mar da Galileia, apesar de não ser mais do que um grande lago, nem sequer é mar, como sabem, de água doce. Ele sofria aqueles temporais, pelos montes, quando o vento soprava para aqueles montes. Já tive a oportunidade de estar ali. Se forem lá ao meu canal de YouTube, vão ver um vídeo gravado precisamente à noite no mar da Galileia. Eu gosto daquele vídeo porque aquilo até nos arrepiava todo, a ler esta passagem lá, no meio do vento e na escuridão do mar da Galileia. Está lá no meu canal, Josué Ponte, lá no YouTube. Mas o grande ensinamento desta lição é justamente Jesus ter deixado os seus discípulos para aquele período de tempo, para que eles pudessem aprender alguma coisa, para que eles pudessem refletir. No meio da viagem da nossa vida, neste caso era passar para o outro lado, eles estavam habituados a fazer aquelas viagens, mas no meio das dificuldades que a viagem corriqueira pode nos trazer, nós podemos experimentar descanso com a presença de Jesus, com a voz de Jesus. Os discípulos estavam naquele mar alto, Cristo não estava com eles, e João descreve o perigo da situação. Mas a presença, o temor, o medo é desfeito com o eu sou eu, quando entro no barco. Então, meu querido, minha querida, nesta manhã, eu penso que não há mais nada a fazer se não convidar Jesus a entrar no barco. Não há mais nada a fazer. Se nós queremos ser libertos da confusão da mente, do pensar errado, do sentir errado, do agir errado, se nós queremos ser libertos do medo, daquilo que liberta a nossa alma, apenas a palavra de Jesus. Sou eu, não tenham medo. Sou eu, não temais. Verso 20. Sou eu, não tenham medo.
Então recebe esta palavra como os discípulos receberam de bom grado, recebe bom grado, é uma palavra que é de boa mente, ou seja, com prazer, com alegria. Eles receberam a Jesus, recebe a Jesus. Porque esta mudança vai acontecer. E Jesus continua a vir na nossa direção quando a tempestade é grande. Às vezes parece que pensamos que é mais um fantasma, mas não é. É Jesus. Nesta manhã, meus queridos irmãos e amigos, a escuridão pode ter-te assustado da situação em que estás. Um mar revolto pode ter trazido muita inconstância e incertezas. O estar sozinho, mesmo no meio dos teus colegas de trabalho, de quarto, de apartamento, mas sentes-te só. Jesus está a caminhar na tua direção nesta manhã e diz-te: sou eu. Posso entrar no barco? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele, eu terei comunhão com ele. Vamos abrir a porta nesta manhã, vamos convidá-lo a fazer parte do barco da nossa vida. Vamos buscar a direção, o consolo, o conforto e as certezas que só Jesus pode trazer. E a cena termina quando chegamos ao final deste sermão. De boa mente eles o receberam, verso 21. E logo o barco chegou à terra. Quer dizer, andaram ali a lutar contra o mar que entrava no barco, a lutar contra a água, a lutar contra os medos, a lutar contra o vento. Mas assim que Jesus entrou no barco, de imediato, parece que o barco então tomou ali um poder também sobrenatural, ou então eles já estavam quase noutra margem, só que com o vento e com não viam onde é que estavam. Eu não sei o que é que aconteceu, mas João termina a dizer: e logo, de imediato, o barco chegou onde eles tinham que chegar. Então, se estás no meio desse momento em que não consegues mais, convida Jesus a entrar nesse barco. E Senhor, Tu és o Yoshua, Tu és o sou eu, Tu és o eu sou. Tu és aquele que podes todas as coisas. Eu te entrego a minha vida. Eu quero, de boa mente, de bom grado, te receber. Recebe de volta. Se tens andado longe, recebe de volta. Se tens andado por caminhos onde Ele não pode estar nesses caminhos, escolhe outros caminhos. Se tens de tomar uma decisão, toma essa decisão. Talvez sentiste que foste empurrado para essa situação, mas neste momento o Espírito Santo está a dizer: tu não podes continuar aí, porque o pecado é essa barreira que te separa do eu sou. Tu tens de derrubar, e derrubar é apenas pelo arrependimento, dizendo: Senhor, perdoa-me, Senhor, eu não quero mais fazer isso, não quero mais viver dessa maneira. Entra no barco da minha vida e logo vais chegar a outra margem. A vida é uma passagem para outra margem. A outra margem é boa. Há uma mesa preparada na presença dos nossos inimigos. Há uma unção nova. Há um cálice de alegria cheio, repleto. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Normalmente eu não faço apelo, mas quero dizer que nós não estamos a transmitir. Normalmente gravo só apenas o vídeo, depois edito, corto todas as coisas e depois ponho na página. Mas nesta manhã eu quero orar por a gente que está perdido e perdida. E que precisa mesmo de uma oração nesta manhã. Precisa mesmo da presença do Eu Sou na sua vida e no barco da sua vida. E nós estamos em família e queremos orar uns pelos outros. Se tu estás nessa situação, olha, senta à vontade para sair do teu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar por ti, em particular, nessa situação. Eu quero interceder junto de Deus por ti, para que Deus possa fazer-te caminhar sobre essas águas, fazer-te chegar a outra margem, para que tu possas experimentar o sobrenatural. Se queres refocar novamente a tua vida, eu não conheço a vossa história, mas o Senhor conhece. Nós queremos orar nesta manhã. Amém?